E aí pessoal, salve meu nome, Matheus aqui, dando continuidade aos nossos vídeos. Bom, dando continuidade não, né, gravando uma nova série. Pra quem não sabe, atualmente, pra quem tá chegando aí agora, meu nome é Matheus Vasconcelos, sou um estudante do bacharelado em matemática aqui da Federal do meu estado, né, da minha cidade. Bom, pra quem não sabe, eu tenho gravado algumas séries, enfim, eu estudo falando e termino que esse canal serve como revisão pra mim mesmo, certo? Então eu gravo para compartilhar conhecimento e também reviso. Atualmente estou equivalente no segundo período, né? Eu passei no primeiro período ano passado, passei nas cadeiras de cálculo 1, enfim. E agora estou no segundo período pagando álgebra linear 1, cálculo 2. Em tese era para eu pagar mais de 2 cadeiras, porém eu dispensei mesmo. Eu pedi, né? Não dispensa, né? Mas pagar depois. São cadeiras cujas não tem pré-requisitos. E estou pagando Física 1. Para quem não sabe, eu já tinha uma experiência com Física, então não está muito distante da minha realidade que eu tinha imaginado. No entanto, eu queria aprender mais Física 1, né? Então, talvez eu traga uma série de Física 1. Na verdade, eu tinha gravado vídeos já de cinemática completo, envolvendo cálculo 1 e fins. E ia fazer as questões do Howard / Moisés. No entanto, eu perdi a senha do iPad e perdi os vídeos. Por que eu perdi os vídeos? Porque eu resetei o iPad. Triste, né? Enfim. Pra quem não sabe, tem uma série de cálculo 1 aí. Tinha um vídeo inteiro de aprender integral e único vídeo. Eu gravei lá toda a teoria que é necessária você saber. E ia gravar mais um vídeo separado para derivadas, que já tá gravado, só tenho que gravar mais outras coisas. E outros de Wimix, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou estar gravando agora, eu tô pagando cálculo 2, eu já estudei algumas coisas e já vou estar trazendo vídeos de revisão, pois é uma matéria que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. Então eu vou trazer aqui exatamente cálculo 2. Para quem não sabe, a transição entre cálculo 1 e cálculo 2 é a seguinte coisa, resumidamente. Aqui em cálculo 2 você vai estar, pelo menos inicialmente, como eu estou, nesse período inicial, pelo que eu estou vendo, você vai estar trabalhando com figuras 3D, ou seja, você vai aplicar seu conhecimento de geometria analítica estudado anteriormente. Vai surgir figuras como paraboloide, enfim, coisas que você já deve ter estudado em superfícies quádricas e ter abordado uma gama de assuntos em GA para que sirva para álgebra linear também. Então, basicamente, cálculo aqui, ele se mantém na álgebra, nos limites, nas derivadas, enfim. Porém, no entanto, agora você realmente tem essa concepção da definição muito de uma forma a funções você já tinha, né, mas agora com figuras 3D, tridimensionais, né? E é daí que decorre mais dificuldade. A minha dificuldade, pelo menos, é nisso. Bom, na definição também de limites não é muito legal, que eu curti muito nesse cálculo 2. Já em cálculo 1 faz totalmente sentido na minha cabeça. Enfim, veja só. Funções de duas... A gente começa cálculo 2 estudando, geralmente pulando alguns capítulos. No caso do Guidoriz, você pula alguns capítulos e já cai aqui no capítulo 8, equivalente a funções de variáveis reais a valores reais. Né, que é basicamente você trabalhando com funções de duas variáveis. E a gente vai definir o que seriam essas funções de duas variáveis e afins. Bom, vamos lá. Então, começando aqui, o que ele vai definir? O que é uma função de duas variáveis? Como está dizendo o nome, a gente vai ter uma função, a gente sabe que é o quê? É uma relação bionívoca, de forma resumida. Eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Tanto faz ser uma bolinha, enfim, estou fazendo um diagrama de Venn. Eu tenho um conjunto. O que é um conjunto? É um agrupamento de objetos quaisquer, independente de quais você queira. Por exemplo, objeto de caixinhas de brinquedos de Matheus abandonado. Tá lá, os brinquedos que eu já abandonei, né, perdi, enfim. Uma caixa de objetos, caixa de figuras, caixa de DVD que Matheus perdeu, gostou, usou, enfim. Tanto faz. Um agrupamento de coisas, né? Na matemática, geralmente a gente agrupa elementos, números ou relações matemáticas, né? Que é o que nos faz sentido. Então, basicamente, aqui a gente tem dois conjuntos. É como você imaginasse uma caixa, né? Caixa A, caixa B. Eu posso representar já a caixa por uma bola, tanto faz. Temos diversas notações para isso. Uma função, como você sabe, nada mais é do que, basicamente, um elemento dessa caixa, ou seja, um objeto dessa caixa B aqui, eles têm uma relação.
Essa relação pode ser obtida da seguinte forma. É uma relação matemática. Essa relação matemática é uma relação de padronização, se chama função, que é uma relação, é chamada relação biunívoca, né? Bi, de 2, unívoca, porque a gente vai ter essa relação. Então, isso se chama uma função. A função nada mais é do que uma relação entre elementos de um conjunto para outro conjunto. Isso vai definir uma relação matemática, né? Ou seja, existe uma lei matemática que eu posso chegar desse elemento que está em A e ele tem uma relação com B, seja ele ser igual, ser diferente, ser o elemento B adicionado 2 unidades, enfim, uma relação matemática, beleza? Agora, aqui que nós teremos em cálculo 2 é ter essa ideia, porém atrelado como fosse a 2 variáveis, ou seja, em vez de eu ter esse de um conjunto para o outro, eu vou estar tendo 2 elementos do conjunto que tem que sair ao mesmo tempo para B. Ou seja, a gente vai ter, sendo que esses elementos de A e B não podem ser diferentes, ou seja, tem que ser o mesmo ponto. Já que tem que ser o mesmo ponto, então a gente tem que representar por coordenadas, ou seja, uma relação entre exatamente um elemento dessa caixa A, do grupo do A, né, o conjunto A, em que ele vai ser representado por um par ordenado, ou seja, quer dizer que eu tenho um número real atrelado a uma dimensão x do meu eixo cartesiano, né? Do meu plano cartesiano, aqui está nos reais, e aqui é o eixo x, né? E eu vou ter o eixo y. E geralmente a gente aqui já definiu uma função, né? Porém, agora essa função aqui, ela vai ser, na verdade, o nosso domínio, ou seja, o espaço R2, né? Então, exatamente qualquer coisa que eu pegar aqui, qualquer ponto, coordenada de ponto, por exemplo, coordenada de ponto A, é um x, y atrelado a ele. E ele representa nada mais que um único ponto, porém que tem 2 variáveis. Ou seja, essas duas coisas vão variar, tanto x quanto y, tá bom? E isso vai me levar a um número. Esse número é um número qualquer. E isso vai me definir a minha função de 2 variáveis, certo? E esse número B, a gente geralmente representa ele como f, para definir que tem uma relação matemática, xy, tá? F de xy. É isso aqui que a gente vai ter, uma função de 2 variáveis. Então, como outra forma de escrever isso é da seguinte forma. Aqui eu vou falar verbalmente o enunciado que você tem que escrever e vou escrever de forma matemática. Por quê? Porque, gente, eu tenho percebido que eu demoro muito na minha teoria de vídeo. E eu mal trago, para quem não sabe, eu sou bem matemática teórica, eu não trago muito exercício. Porém, eu estou trazendo agora os exercícios aos poucos, certo? Bom, então, função de 2 variáveis reais de valores reais. Como que vai ser definido isso? Vai ser uma função f qualquer, de um conjunto A, como você colocou ali. Esse conjunto A é um conjunto arbitrário, pode ser B, pode ser C, pode ser D, pode ser qualquer número que você quiser. Geralmente escolhe a letra latina maiúscula A mesmo. A para o conjunto dos reais, ou seja, levando a um certo número, certo? E já que é um certo número, é um número real. Onde A está contido no espaço R2, ou seja, no espaço bidimensional. Isso quer dizer o quê? Que todo elemento pertencente a A, ou seja, formando todo o conjunto A, está contido no espaço R2. Quer dizer que exatamente todo ponto A é um par ordenado, né? Está relacionado aí 2 outros números, tá? Então, a gente vai ter isso daqui, onde a gente tem A contido no espaço R2. Deixa eu colocar aqui de tal forma que se estabelece. Se você quiser deixar aquele outro desenho que eu fiz, pode deixar, tá, gente? Se estabelece uma relação matemática para todo par ordenado xy pertencente a um único número f de xy pertencente aos reais. E uma forma de escrever isso é a imagem da nossa função. O que vai ser a imagem da nossa função? A imagem da nossa função é exatamente como vai ficar o nosso gráfico, como seria a nossa função, né?
exatamente os pontos cujo está contidos aqui na minha função. Aí se chama imagem da minha função. Enfim, para que ocorra a imagem da minha função, primeiro eu tenho que ter exatamente o que? Eu tenho que ter esse número, que eu vou chamar de f de xy, é um número qualquer, tá? É um real, pertencente aos reais, ou seja, quer dizer que esse f de xy é exatamente um número real, um número único, de tal forma que eu sempre tenho esse para ordenado xy pertencente ao espaço R2. E por que isso? Porque se eu não tiver esse espaço, esse xy, esse ponto pertencente ao domínio da minha função, que é exatamente o espaço R2, R2 não, pertencente ao domínio da minha função. Domínio da minha função é esse conjunto A, tá? Para quem não pegou a ideia. Bom, basicamente a imagem da minha função ela só ocorre sendo uma relação estabelecida matematicamente entre um elemento, entre todo ponto pertencente a A para a imagem da minha função, ou seja, para esse outro conjunto que leva esse número. Então, exatamente, se eu não tenho um par ordenado, eu não tenho minha imagem, certo? Então, fica isso definindo a imagem da função para duas variáveis. Uma representação disso, gente, é a seguinte. Eu vou representar exatamente isso em um par ordenado para vocês entenderem melhor como funciona. Para quem não percebeu, eu já mudei de aplicativo de escrita. Estou utilizando esse agora. Bom, e vai ficar da seguinte forma. Basicamente, tu vai ter um eixo. E por que eu não vou dimensionar esses eixos como x e y, que é geralmente o que a gente fazia? Porque agora, o domínio da nossa função, exatamente, é um par ordenado. E esse par ordenado é representado, ele necessariamente precisaria de ter um eixo bidimensional ortogonal entre si, que é exatamente o eixo x e y. Então, em vez de eu colocar o eixo x e y aqui, não vai ser y. Por quê? Porque y está referido agora a exatamente a imagem da minha função, certo? Então, geralmente, você chama f de xy como y. Aí você fala, mas é muito confuso, né? Eu chamo isso aqui de y. Então, para não ter essa confusão, o que a gente fala agora? Agora chama de z. Sim, a gente chama de z. Z igual a f de xy. Ou seja, por quê? Porque f de xy, gente, como você está vendo, é um número que pertence aos reais. É um número, certo? Beleza. Sendo que antigamente você tinha o quê? Que esse número era o y, né? E você chamava de y. Mas agora, que era o f de x, agora você vai ter que chamar de z. Então, para que eu não tenha que necessariamente criar esse outro gráfico, mas claro, gente, sim, a gente vai ter outro gráfico aqui na hora de desenhar. Mas agora não é o momento. Para eu não ter esse gráfico, o que eu faço? Não ter essa ambiguidade. Eu não dimensiono. Eu pego um eixo bidimensional, não dimensiono, certo? E esse eixo aqui, agora que eu vou escrever, vai ser exatamente o f de xy. Ou seja, na verdade vai ser o xy mesmo. Eu vou dimensionar ele, porém o outro, a gente precisaria dele e não dimensionaria o outro eixo, né? Beleza. xy. E eu vou escolher um ponto. Bom, eu vou escolher o ponto A, que vai ter coordenadas x e y. Isso quer dizer que ele tem exatamente uma coordenada x aqui, um tamanho x, né? De 0 para x, tem um tamanho x aqui na horizontal, e tem um tamanho y aqui na vertical, né? Ou seja, é como eu estivesse te dizendo o quê? Que esse ponto A, ele tá na horizontal, tá para x ali para a direita e y para cima, né? Que é a altura dele, a altura e o deslocamento do ponto. Então eu tenho o ponto A. Observe que esse ponto A, dado esse ponto, ele vai me levar a um número, né? Deu esse ponto, essa função me leva para um número. Se é um número, ele pode ser representado na reta real, né? Essa reta real aqui. Isso aqui, tudo é o domínio da minha função, que é o conjunto A, né? Conjunto domínio da minha função. Isso aqui vai me levar para um número. E esse número vai ser esse f de xy, tá bom? Então é isso que ele quer dizer com o que eu escrevi aqui, tá? Da definição. Definindo função de duas variáveis reais. Eu me lembro que eu eu não sou muito de videoaula, mas eu comecei a assistir mais videoaula e me ajuda em algumas coisas realmente. Eu não desprezo videoaula quando você procura direitinho, realmente ajuda. E uma coisa que me ajudou é que na gringa, para quem não sabe, cálculo 2, se você estiver procurando na gringa, geralmente vídeos qualitativos, não desprezando, né? Na verdade, o YouTube tem vídeo aula de faculdade, né? Esqueci, falei merda. Enfim, se você for procurar vídeos gringos, saber inglês, enfim, tem um canal em que eu comecei a perceber que essa matéria aqui de funções de duas variáveis reais, a valores reais ou mais variáveis,
e que a gente vê em cálculo 2 aqui no Brasil, é visto em cálculo 3 lá fora. Então, se você pesquisar cálculo 2, pesquise cálculo 3, você vai achar essa disciplina, tá bom? Uma dica para vocês. Bom, então, esse é o primeiro passo, tá? Que é definir essa imagem da minha função. O domínio da minha função, como você está vendo, também já está definido aqui. Eu vou já escrever aqui o domínio da minha função para ficar escrito, ficar bonitinho aqui. Basicamente, é todo para ordenado xy, pertence ao espaço R2, tal que esse ponto xy pertence ao conjunto A, né? Para que eu tenha o domínio da minha função. Beleza? Até aí é muito tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo. Aqui esse vídeo realmente é apresentando essas funções de duas variáveis reais a valores reais, né? E depois a gente começa propriamente dito as operações de limites e derivadas. Operações não, né? As definições. Me perdoe. Enfim, dado então isso, geralmente aqui no Guidorizo, eu tô com o livro aqui ao lado também para suporte teórico e para não falar nenhuma besteira também, enfim. Ele começa já dando exemplos agora. Ele dá um exemplo de uma função de duas variáveis reais, pede para você definir a imagem da função, porque você já sabe como é, e o domínio da minha função. Porém, eu não vou fazer isto, porque não acharia legal agora, né? Na verdade, eu vou fazer isso sim. Bora. Eu vou pegar esse exemplo número 1 aqui, o exemplo número 2, o exemplo número 3, tá bom? O exemplo número 3. E, na verdade, o exemplo número 1, número 2, número 3, número 5, né? Eu acho que fica legal. Número 5. E a partir daí, gente, aí eu já vou deixar pro próximo vídeo, que vai ser exatamente como desenhar o gráfico dessa minha função de duas variáveis, certo? Como desenhar o gráfico dessa função de duas variáveis, fechou? Aí vai apresentar alguns métodos, são 2 métodos de desenho que você vai precisar saber. E depois disso vai fazer alguns exemplos, exercícios de exemplo mesmo do livro. E tem os exercícios aqui do livro. Você poderia estar falando, mas Matheus, você não vai trazer os exercícios do livro? Bom, gente, como eu prometi para vocês, eu vou estar trazendo exercícios. Eu dei toda a teoria de cálculo 1, então eu vou estar trazendo exercício de cálculo 1 agora, né? Do Guidorizo. Eu vou estar realizando os exercícios do Guidorizo. E também o de geometria analítica lá das nossas aulas do professor Pulino. E ainda vou trazer junto exercícios de determinantes, eu trouxe todos. Ou vou trazer, né? Alguns exercícios ainda. Acho que vou trazer exercícios ainda, né? Tô falando besteira. Vou trazer exercícios de determinantes, enfim. Tem muitas coisas que eu já vou revisar e vou estar trazendo para vocês. Então não vai dar para trazer exercícios. Como eu disse, a cada série iniciada eu vou começar apenas pela teoria. Porém, agora eu vou colocar mais exemplos, pode ser? Para não ficar estranho, tá bom? Então, bora lá. Primeiro exemplo, o exemplo número 1 do livro. Vou utilizar o livro do Guidorizo mesmo, com base teórica. E o exemplo tá aqui. Exemplo número 1. E aí vai nos dar duas funções. Aí fala a seguinte coisa. Olha só o enunciado. Seja f a função de duas variáveis reais a valores reais. Até aí tudo bem. Dada por... E aí nos dá a lei de formação dessa função. F de xy, olha só, f de xy é a minha imagem. F de xy define uma relação matemática entre todo par ordenado xy para um número, que esse número será equivalente a x mais y. Você pega a coordenada em x desse meu ponto e a coordenada y adiciona e subtrai x menos y agora. Bom, ao realizar essa divisão, essa razão, você obtém esse número. Beleza, essa é a minha função de duas variáveis reais. E aí quer definir agora o quê? Basicamente o exemplo 1 já nos diz o que é. Mas eu vou pegar ela como exemplo e eu vou pedir para você. Defina o domínio da minha função e defina a imagem da minha função. Bom, esse trabalho é muito fácil. Eu já vou responder, se você quiser pausar, pausa. Bom, eu já vou responder. Observe, pessoal. Primeira coisa, a gente sabe que para determinar o domínio da minha função, um método é o seguinte. O que é o domínio da minha função? É todo valor cujo é possível estar dentro, ser pego no meu conjunto A. Ou seja, no meu conjunto A, se é o domínio da minha função, ele refere-se numa variável única real. A gente sabe que o domínio da minha função é definido exatamente pelo x. Aqui está definido tanto por x quanto y, ou seja, eu vou ter que achar exatamente todos os valores possíveis que eu posso plotar para x e y. E como a gente acha isso? Achando em determinações.
Como assim determinações? Veja só, você sabe uma das coisas que na divisão, 5 não pode ser dividido por zero, qualquer número não pode ser dividido por zero. Por quê? Porque isso é uma indeterminação matemática, porque dividir algo por zero não faz sentido. Ou você está pegando uma coisa existente e dividindo para uma coisa inexistente, por isso, por si só, já não faz sentido. Ou você está dividindo para uma coisa tão pequena que não faz sentido nem você estar pegando essa divisão. Enfim, é uma indeterminação. Pode dar infinito, enfim. 5 dividido por zero é algo não definido, né? Então, o que acontece? Se 5 sobre 0, que é uma divisão, é algo indefinido, então você achou uma indeterminação. A indeterminação acontece quando o denominador vai para zero, é equivalente a zero. Então, a gente sabe que esse denominador, uma das restrições dele, é que não pode ser zero. E observe que eu tenho tanto x e y. Então, isso aqui determina exatamente a restrição para x e y, que são minhas variáveis, cuja gestão é exatamente no domínio da minha função. Então, x menos y tem que ser o quê? Diferente de zero, maior que zero, igual a zero? Bom, igual a zero não pode, né? Então, já não pode ser igual a zero. Tem que ser menor que zero? Não necessariamente, né? Eu posso ter tanto valores menores, negativos, quanto positivos. Então, x menos y tem que ser diferente de zero. Isso implica dizer que x tem que ser diferente de y. Então, essa aqui é a minha primeira restrição. Achada essa minha restrição, eu já posso definir o domínio. Por quê? Porque no numerador, tanto faz o número que der aqui, não tem restrição nenhuma para ele. Então, nesse caso, o domínio da minha função fica definido da seguinte forma. É todo para o ordenado xy, cujo pertence ao espaço bidimensional, ou seja, o espaço R2, tal que eu sempre tenha uma coordenada x diferente de y quando eu pegar esse ponto. E aqui eu defini o domínio da minha função, tá? Essa é a resposta para o domínio da minha função. Bom, a imagem da minha função é o quê? Bom, nesse caso, a imagem da minha função é exatamente todo f de xy, ou seja, todo x mais y, x menos y, que pertence aos reais, tal que eu tenha esse ponto xy pertencente ao domínio da minha função. E o domínio da minha função está definido anteriormente. Bom, a imagem da minha função nem preciso determinar, né? Porque a imagem da minha função está escrita na minha cara. Beleza? Esse aqui é o exemplo número 1, exemplo tranquilo, né? Bora pegar um exemplo 2. O exemplo 2, eu curto ele porque você já mostra exatamente com o que você está lidando. Uma função de duas variáveis nada mais é do que uma função, porém você tem duas coisas. E essas coisas podem ser simplesmente substituídas. Por que eu estou dizendo isso? Pegando a função anterior, ele quer saber o valor de f de 2 de 3. O que é f de 2,3? Bom, eu sei que a minha função é exatamente definida por um ponto P, cujo tem coordenada no espaço real R2, P igual a XY, e eu sei o quê? Que P, nesse caso, ele tem coordenada X conhecida e Y conhecida. Então, basta eu substituir na minha função. F de 2 e 3 vai ser o quê? 2 mais 3, 2 menos 3, ou seja, menos 5. É a resposta. Bem tranquilo, né? Funções de duas variáveis reais são isso, só substituir. Não tem muita coisa não. Bom, peguei o exemplo 2, agora bora pegar o exemplo 3 para trabalhar com outro tipo de indeterminação. Exemplo 3, e vai para o exemplo 5 e a partir daí eu vou apresentar outros exemplos que são tipos de funções que você tem que ter na cabeça de dois tipos de variáveis reais, tá? E depois disso a gente já vai para outro vídeo. Bom, o exemplo número 3 aqui, ele nos traz a seguinte coisa. Represente graficamente. Aí você fala, observe, ele não está falando, vamos ler o enunciado inteiro. Represente graficamente o domínio da função f dada por, ou seja, o domínio. Seu domínio ele pode ser representado por um eixo bidimensional, né? Tá aqui, ó, domínio da minha função. Ele não quer uma junção disso aqui, desse camarada aqui. Ele não quer o gráfico da função mesmo, esse gráfico de f de x, y. Ele quer o domínio, tá? Então é de boa. E aí nos dá uma outra função. F de xy é igual a raiz quadrada de y menos x adicionado a raiz quadrada de 1 menos y, certo? Bom, a primeira coisa, para a gente desenhar o domínio dessa minha função, eu tenho que achar quem é o domínio dessa minha função, certo? E, como eu disse para vocês, procurar indeterminação. Veja que aqui a gente poderia pensar, poxa, essa minha função poderia ter qualquer valor para x e y, né? Errado. Temos raízes quadradas. Sabemos que a raiz quadrada não existe a raiz de um número negativo. Não existe a raiz de um número negativo. Isso é da própria definição de raiz quadrada, para não permitir ambiguidade. Por quê? Quando elevamos alguma coisa ao quadrado, isso aqui
Se eu falo que, por exemplo, 3, pode ser, na verdade, mais ou menos 3. Como assim mais ou menos 3? Pode ser 3 positivo, 3 ao quadrado. Aliás, raiz de 3, né? Perdão. Mais ou menos raiz de 3. Pode ser tanto raiz de 3 positivo, em que eu levar ao quadrado vai resultar em 3. Aliás, eu estou usando a raiz de 3 aqui, deixa eu usar um quadrado perfeito e depois eu uso uma raiz para ficar melhor. No caso A aqui pode ser tanto positivo 3 como negativo 3. Observe que 3 ao quadrado resulta em 9. E menos 3 também ao quadrado resulta em 9. Então isso aqui cria uma ambiguidade na resposta quando está escrito assim. Porém, quando está escrito da seguinte forma, raiz de 3 e eu elevo ao quadrado, observe, isso aqui vai resultar em um número positivo, você sabe disso. E por que não poderia ser menos raiz de 3? Também iria dar 3, não daria? Daria, mas o negócio é, isso teria um erro se eu colocasse menos dentro ali da raiz. Por quê? Porque o menos dentro da raiz não faz nem sentido. Eu estou pegando a raiz de menos 3 vezes a raiz de menos 3. Tá vendo? Não faz sentido? É porque é um número negativo, não existe um número negativo que é multiplicado por ele. Qual a definição de raiz quadrada? É um número que a gente sabe que ao ser multiplicado por ele mesmo, vai resultar nesse outro número, que é esse número ao quadrado. Então, quem é esse número? Qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 9? Aí a gente pensa, menos 3 e 3. Porém, esse número multiplicado por ele mesmo, observe que vai sempre resultar em positivo, porque eu tenho uma quantidade par de fatores. Então, não faz sentido ser negativo, é impossível. Então, é por isso que você fala que a raiz quadrada é sempre positiva. Então, módulo de A, raiz quadrada de A é igual ao módulo de A, tá bom, gente? Então, a gente tem o quê? Y menos x tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque esse é o módulo, né? Módulo de y menos x, o módulo de um número, nada mais é do que o próprio número, se a é maior ou igual a zero. Porque se a é maior ou igual a zero, tem que ser igual positivo a. Se eu tenho menos 2, o módulo de menos 2, sendo a igual a menos 2, o módulo deste positivo, que é 2. Mais a igual a menos 2. Então, o que é 2? É menos a. Então, menos a se a é menor que zero, como está escrito aqui, ó. Certo? Então, menos a invertendo o sinal, ou igual a menos a, se a é menor que zero, ou exatamente igual a mais a, que é o próprio a, se a é maior ou igual a zero já. Então, módulo de y menos x tem que ser maior ou igual a zero, o que significa dizer que x é menor ou igual a y. Essa é a minha primeira restrição. Qual é a segunda restrição? I. Por que I? Porque não tem que ser os dois ao mesmo tempo, né? Para que eu exista esse domínio da minha função. 1 menos y tem que ser maior ou igual a zero também. Então, y é menor ou igual a 1. Dadas essas duas restrições, defino o domínio da minha função. O domínio da minha função é todo para ordenado xy, pertencente ao espaço bidimensional R2, tal que x, vou colocar o x aqui, x é menor ou igual a y. Aí eu posso colocar um i aqui, ou posso colocar menor ou igual a y, e y é menor ou igual a 1. É um jeito de escrever isso aqui também, né? Aliás, 1 é maior ou igual a y, então y é menor ou igual a 1. Y é maior ou igual a x, então x é menor ou igual a y, né? X é menor ou igual a y e y é menor ou igual a 1, né? Eu posso deixar assim ou escrever assim, ó. X menor ou igual a y e... Deixa eu ver se escrevi isso aqui correto. Aliás, é y maior ou igual a x, né? É a mesma coisa eu falar que x é menor ou igual a y, né? Tá certo. Y menor ou igual a 1, tá certo. E y é menor ou igual a 1. Tá, eu escrevi errado ali, mas tudo bem. Eu já descrevi isso daqui. Isso aqui é o domínio da minha função. Então, como ficaria esse desenho aqui? Para lá. Seria o gráfico de todo para ordenado xy que eu tenha. E olha só, eu vou ter exatamente o que? Todo para ordenado xy, né? Então, ele vai escolher um ponto qualquer. Você escolhe qualquer ponto. Eu vou escolher o ponto 1 em 1. Por que você vai escolher o ponto 1 em 1, Matheus? É um ponto estratégico, visto que eu tenho que y é menor ou igual a 1 sempre. Então, y não pode passar do valor de 1. Então, eu vou pegar exatamente quando y é igual a x, que dá 1. Bom, nesse caso que x é menor ou igual a y, x pode ser 0, y também pode ser 0. X pode ser 0,5, aí também vai ser 0,5, definindo uma reta, né? Então, essa é a primeira reta que a gente vai fazer, x menor ou igual a y. Então, eu vou fazer essa reta aqui.
Essa reta é a reta da função y igual a x, pois y aqui pode ser igual a x, certo? Essa é a reta que representa. Porém, observe que eu quero sempre os valores de x ser menores do que y também. Ou x igual a y, que é essa reta, ou o valor de x ser menor do que y. Então, o que é o valor do x ser sempre menor do que y? Né? É uma das perguntas que você tem que fazer. Observe que é exatamente o que? Se y está crescendo para cá, observe que x cresce aqui com y, porém eu quero sempre x menor que y. Então, observe que seria eu pegar todo o espaço aqui para a esquerda, né? Ou seja, é como eu estivesse pegando todo esse pedaço aqui, ó, que existe, né, de espaço, certo? Sendo que a gente tem outra condição. Essa condição é sempre y ser menor ou igual a 1. Então, há um limite que eu pego esse meu espaço. Olha só. Se y é menor ou igual a 1, isso aqui define uma reta. Vou definir essa reta. Agora, observe que eu vou demarcar aqui, em cinza, qual é o espaço. Bom, se a gente sabe que é todo o espaço da esquerda e agora está dentro dessa reta, é todo esse espaço daqui, ó, dentro dessa reta que a gente pode pegar. Todo esse espaço aqui é o domínio da minha função, tá? Esse espaço em cinza. E é infinito para a esquerda, né? Enfim, isso aqui é o domínio da minha função, ok, pessoal? O domínio da minha função vai ser sempre que x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a 1. E esse aqui é o gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico da coisa. Perfeito, pessoal? Observe que aqui eu tenho valores de x menores do que y também, né? Y é menor ou igual a 1 e x aqui é menor do que y, ou não. X é negativo, y é negativo. Pode ser também. Então, uma opção aqui de desenho também, ó. Então, o domínio da minha função é todo esse espaço entre as retas aqui para a esquerda, né? Fechou? Então, isso aqui é o desenho da minha função. Esse é o exemplo número 3. Agora, por fim, o exemplo número 5. O exemplo número 5 é um exemplo muito bom, tá? Aqui também é a mesma coisa, é para representar graficamente o domínio da minha função. Então, ele te dá uma função. Ele fala agora, w é igual a f de uv. O que significa isso? W é um número real e que ele coincide exatamente com o número que define uma função de duas variáveis, que é uma função f qualquer, uma relação estabelecida entre as variáveis u e v, certo? E que função é essa? A função que ele nos dá é a seguinte: w u quadrado mais v quadrado mais w quadrado é igual a 1. Ou seja, ele está nos dando uma equação matemática. Isso daqui é uma equação matemática, são 3 variáveis. Porém, essa variável w ela é uma variável que independe, né? Uma variável independente de u e v, que é o próprio f de u e v. Então, a gente substitui em w aqui o f de u e v. E a gente obtém, então, assim, uma função, né? Uma função que depende apenas de u e v, que é exatamente duas funções de variáveis reais. Então, veja só a seguinte coisa que a gente tem. Eu tenho aqui uma equação matemática escrita da seguinte forma. Porém, essa equação matemática, a gente sabe que w, na verdade, é uma função, é uma relação matemática entre um número qualquer, que é esse w, que é o f de uv mesmo, com os valores de aqui de dentro, que é o iv. Então, ao substituir w aqui, eu obtenho uma função, certo? Então, bora lá. Eu vou subtrair u quadrado e v quadrado, eu vou ter 1 menos u quadrado menos v quadrado igual a w. E isso aqui vai ser igual a quadrado f de uv ao quadrado. Então, veja que eu tenho aqui agora uma função de duas variáveis. F de uv é igual a raiz quadrada de 1 menos u quadrado menos v quadrado. Primeiro, perceba, por que aqui w, que era f de uv, tem que ser maior ou igual a zero? Porque é uma raiz quadrada que eu tenho aqui, né? Então, obviamente, tem que ser maior ou igual a zero. Por isso, w tem que ser maior ou igual a zero. Então, você já percebe uma das restrições, né? Para o domínio da minha função. Perfeito? Bom, como eu quero representar graficamente isso, eu não estou me importando muito. Eu vou ter que definir o domínio de qualquer jeito, né? A gente vai ter que definir o domínio para que a gente defina exatamente a imagem, né? Então, bora lá. Eu vou representar graficamente, aliás, o domínio, né? Que eu quero. Então, representando graficamente o domínio. Eu vou ter uma função x e y aqui. Todo esse eixo vai ser o domínio da minha função, né? Domínio da minha função. Qualquer figura aqui dentro
qualquer relação matemática aqui dentro é um domínio da minha função. Primeiro domínio é que eu tenho que f de uv tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, o conteúdo de dentro, por estar em raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou ter u mais u quadrado mais v quadrado, ou seja, isso aqui maior ou igual a zero, eu adicionei u quadrado a ambos os lados da igualdade. U mais v quadrado tem que ser maior ou igual a 1. Essa relação de maior ou igual, observe que se eu tenho u mais v quadrado igual a 1, observe que eu tenho exatamente aqui uma equação de circunferência, né? A gente já viu isso. Basicamente, toda circunferência de raio igual a 1, né? Vai definir exatamente o desenho dessa minha função. Como assim? Observe. Se eu pego uma circunferência, é o quê? É sempre uma distância do ponto origem, nesse caso, para um ponto qualquer. E a distância desse ponto para esse outro ponto é igual a 1, certo? Então, isso aqui define um raio, porque, ó, qualquer ponto que eu pegue aqui vai ser sempre 1 a distância em relação à origem, igual ao centro. Então, realmente, faz sentido u mais v quadrado ser igual a 1. Vai sempre definir uma coordenada de pontos, por exemplo, aqui o ponto A, onde eu vou ter 0 em x, em y, aliás, e vou ter o valor de 1 aqui, ou seja, u quadrado mais 0 quadrado igual a 1, ou seja, a gente estabelece essa equação. Então, até aí tudo bem. Eu tenho, então, realmente uma equação de circunferência de raio 1. Por quê? Porque isso aqui é exatamente o caso. Aí, por isso que você tem que ter estudado geometria analítica, né, na cadeira passada, em que eu tenho exatamente a equação de elipse, e um caso particular da equação de elipse é quando esses valores são iguais. Ou seja, essa distância é constante, e a gente chama essa distância de r logo, e define aqui a equação de circunferência. Então, isso aqui é uma circunferência de raio r igual a 1, né? Até aí tudo bem? Beleza. Porém, veja que eu quero valores maiores que 1 também. Então, eu quero valores maiores do que os pontos que eu estou marcando. Ou seja, se eu quero valores maiores, eu quero... menores, perdão, pessoal, eu escrevi errado. Menor ou igual, né? Deixa eu escrever isso aqui certo. 1 menos o menos v quadrado é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então, subtrai 1, multiplica por menos 1 e inverte a desigualdade. Vai ficar, então, 1 mais v quadrado menor ou igual a 1, tá certo? Menor ou igual a 1. Então, se eu quero menor ou igual a 1, é o quê? Dada a minha função f, eu quero todo par ordenado que está exatamente o quê? Menor do que 1. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, aqui 1 e 0, se eu pegar, por exemplo, eu quero sempre um valor igual a 1, um dos pares ordenados tem que ser 1, ou pelo menos esse par ordenado tem que dar a sua soma de forma que dê 1, né? Que obedeça isso daqui. Então, observe que eu vou ter exatamente todos os pontos cujos estão menores que 1, seja menor que o raio. Se é menor que o raio, está dentro da circunferência, né? Então, eu marco toda a circunferência como domínio da minha função. O domínio da minha função é qualquer ponto cujo esteja aqui dentro, né? Esteja aqui dentro ou aos redores ao comprimento da minha circunferência, né? Que são os pontos que obedecem ali a minha equação, que é um dos casos da minha equação, né? Então, isso aqui é o domínio da minha função, tá bom, gente? Até aqui o desenho dela. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse pra vocês, tem que saber geometria analítica, senão vai boiar. Tem que saber função, tem que ter visto função de uma variável real só, o que é função, conjunto, enfim. E a partir do próximo vídeo eu vou trazer outros tipos de função de duas variáveis que você vai ter que saber, como desenhar o gráfico de duas variáveis. Eu vou apresentar dois métodos, cujo eu aprendi, aliás, não aprendi com exímia prática, mas eu vou estar praticando com vocês, ensinando, então estou revisando, e depois já vai dar início ao assunto de limites, tá? Com funções de duas variáveis. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus.